Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Ser líder é exercer com responsabilidade e compromisso a função de guiar e conduzir seus seguidores. E uma boa liderança leva à prosperidade e realização dos objetivos e metas estipulados, alcançando assim o sucesso. A convidada de hoje é símbolo de uma boa liderança e sucesso. Estou falando da vice-governadora Margarete Coelho, e é com ela que eu converso agora. Margarete de Castro Coelho nasceu em São Raimundo Nonato, é casada, é mãe de 2 filhas, é advogada e especialista em Direito Eleitoral, Constitucional e Processual. É também mestra em Direito Público pela Unicinos. Margarete Coelho foi eleita deputada estadual em 2010 e atualmente é a primeira mulher eleita vice-governadora do Piauí. Como parlamentar, integrou as comissões de Constituição e Justiça, Defesa dos Direitos da Mulher, Infraestrutura Política, Econômica e Segurança Pública na Assembleia Legislativa. É autora do projeto de lei que criou a Coordenadoria Estadual de Políticas para as Mulheres. Como vice-governadora, vem atuando com destaque em defesa dos direitos da mulher, no combate às drogas e no respeito ao meio ambiente. Margarete também é responsável por coordenar a Comissão de Previdência do Piauí, a qual tem a finalidade de reduzir os gargalos do setor, a exemplo do déficit com a folha de inativos. Vice-governadora tem estabelecido contato sistemático com empresários e gestores de todo o país e também de outros países, com o objetivo de apresentar as potencialidades do Estado, principalmente nas áreas do agronegócio, mineração e energia eólica, a empresários de várias partes do mundo com interesse na nossa energia aqui do Piauí. Bom dia, vice-governadora Margarete, é um prazer ter você aqui com a gente, no nosso Líder Piauí. Para mim é uma alegria enorme esse programa que tem relevantes serviços prestados à sociedade piauiense, que leva boa comunicação. Para mim é um prazer enorme, um orgulho estar aqui com você. O orgulho é nosso, mostrando aí todo esse currículo. Eu acho que você tem uma história de sucesso, que talvez o nosso telespectador vá se beneficiar muito ao assistir, ao ouvir você falar dessa história de sucesso. Eu diria uma história de muito esforço. Esforço combinado com sucesso, né? Resultado de sucesso. Vamos começar um pouquinho falando da tua história. Você nasceu onde, começou como e qual foi esse início na tua história? Olha, eu nasci em São Raimundo Nonato, e então sou uma sertaneja, como eu me orgulho de dizer. Sou sertaneja, sou catingueira, como eu gosto de dizer, sou lá das Caatingas do sul do Piauí. E estudei em muito boas escolas, tive uma felicidade muito grande, que naquele momento o ensino da minha cidade estava muito bem orientado. Nós tínhamos o Colégio das Irmãs, a Escola das Freiras, tínhamos a Escola Dom Inocêncio, que era uma escola de 2º grau, que já tinha biblioteca muito bem munida naquela época. Tive excelentes professores, sou gratíssima aos meus professores em São Raimundo Nonato. Então, de lá saí e fui estudar em Salvador. E de Salvador retornei para Teresina para fazer vestibular. Fiz vestibular aqui na Universidade Federal do Piauí. Então, o que eu gosto de dizer é que eu saí da minha terra, mas minha terra, como diz o Gilberto Gil, me deu régua e compasso, porque me deu uma boa base de ensino, me ensinou os valores da leitura, me ensinou os valores cristãos, me ensinou os valores da fé, já que eu estudei em escola de padres e de freiras, claro, né? Então, eu aprendi a importância da fé na vida das pessoas, a importância de se acreditar e, mais que tudo, a importância de você se saber pertencer a um determinado local, a um determinado povo, a um determinado contexto. Então, acho que essas foram as bússolas que eu tive na minha vida. Um ensino básico muito sólido, né? Um gosto pela leitura que foi imposto, né, na escola. Nós tínhamos que passar determinado tempo na biblioteca e eram livros lindos. Eu lembro que nunca mais eu vi livros tão bonitos. Acho que a infância dá esse jeito de olhar. Sem né? dúvida. Então, eram livros bonitos, livros com os coloridos lindos. Então, li a Ilíada, li tudo de José de Alencar, li tudo de Guimarães Rosa. Isso influenciado pelas professoras ou tinha alguém mais que pelos influenciava? professores. A minha cidade é berço de uma cultura muito rica. Né? O berço do homem americano. E o povo tem esse gosto pelo estudo, pela leitura e pela cultura. É um povo muito telúrico, eu gosto de dizer. Então, isso me norteou. Esse gosto pela leitura, esse gosto pela cultura e esse orgulho de pertencer a um lugar e a um povo. Então, essa foi a minha bússola. E essa saída de São Raimundo Nonato para Salvador? Saiu de uma cidade pequena, né, para uma cidade um pouco maior, com estrutura maior, cobranças diferentes, né, uma atmosfera diferente. Porque Salvador, eu costumo dizer que é um outro Brasil. A essência de Salvador é muito diferente
principalmente por conta de São Raimundo Nonato. Apesar de ser no sul do Piauí, É. sofrer influências da Bahia. Exatamente, Né? Ali exatamente. faz fronteira com o Remanso da Bahia, então acaba tendo Exatamente. ali uma influência maior. Mas como é que foi essa mudança? Essa saída de São Raimundo Nonato e essa chegada em Salvador? Na época, nós em São Raimundo, nós não tínhamos o que hoje é o ensino fundamental completo. Sim. Nós só tínhamos até o primeiro ano, que na época era o primeiro ano científico. Então, nós tínhamos obrigatoriamente, ou cursávamos a escola normal, né, que era para formar professores, ou então nós tínhamos que sair buscando, né, outras vias. Infelizmente, era assim. E como, infelizmente, para Teresina nós ainda não tínhamos estradas, Teresina não tinha essa infraestrutura que tem hoje, o povo de São Raimundo sempre teve um relacionamento muito mais próximo com Salvador. Apesar das distâncias não serem tão díspares, Sim. mas havia a qualidade da estrada, havia o fato de Salvador ser um centro maior. Então, o povo de São Raimundo migrava, na verdade, para estudar para Salvador. Então, foi assim que eu fui, foi assim que eu estudei. Para fazer vestibular, eu voltei para fazer vestibular aqui na Universidade Federal do Piauí. E esse retorno? Chegando em Teresina, encontrou uma outra realidade. Era uma outra realidade. Outra realidade. Uma outra realidade, exatamente. Mas Universidade Federal é Universidade Federal, né? E ali eu encontrei um ambiente fértil também, um ambiente acolhedor. Me dediquei à política estudantil, né? Naquela época, ainda que as coisas eram um pouco mais complicadas que hoje. Me engajei nos movimentos sociais, me engajei nos movimentos políticos, principalmente naqueles voltados para o meio ambiente e para a cultura do estado do Piauí, né? Na época, nós formamos um grupo que era coordenado pelo professor Cinéa Santos. Ele gosta de dizer que é o embrião do que hoje é a Cara Alegre do Piauí. Sim. Então, nós criamos um grupo, à época, excursionávamos pelo interior do Piauí, falando da cultura de cada lugar, levando também cultura. Enfim, aí peguei esse gosto pela piauiensidade, esse gosto por nossas coisas. E eu acho que isso me levou, de toda forma, me levou à política. De toda forma, me levou. Sim. E me deu uma estrutura. Aqui, Margarete, nós temos o objetivo de identificar algumas estratégias desenvolvidas pelas pessoas, pelos exemplos, pelos líderes, para mostrar para o nosso telespectador que ele também consegue, ele pode conseguir esses resultados positivos. E nessa tua fala, durante esse tempo que a gente está conversando, eu identifiquei uma forma de você olhar para as coisas, para os desafios de forma positiva. Isso é uma característica que vem de onde? Você se inspirou em alguém? Alguém te deu essa possibilidade de olhar com essa perspectiva? Olha, eu cito minha mãe muito como exemplo, minha mãe e minha avó materna, né, que era, além de tudo, era minha madrinha. Mas, de toda forma, em toda mulher nordestina, em toda mulher sertaneja, que eu gosto de dizer, que são fortes, se você olha para as mulheres daquela nossa região, você percebe que os homens vão todos procurar mais oportunidades. Infelizmente, o nosso estado não oferecia e ainda precisa oferecer mais oportunidades aos homens. Então, havia todo aquele êxodo, né? Os homens iam para São Paulo, iam trabalhar, iam para Brasília, iam para Salvador. Sim. E as mulheres sempre ficaram cuidando da família ali como esteio, né? Como morões de resistência. Então, eu me identifico muito com essa mulher. Às vezes alguém diz assim, olha, mas você fala muito de mulher. E eu acho que falar de mulher não é falar de pouca coisa. Sem dúvida. Né? Não é falar de pouco. A medir pelas conquistas já... A medir pelas conquistas, a medir pela força do movimento feminista, mas principalmente, democracia muitas vezes é só contar cabeças. Quem ganhou a eleição, quem ganhou no tribunal, é sempre um contar de cabeças mesmo. E se for contar cabeças, as mulheres vão ser maioria, tanto na população quanto no eleitorado. Então, não é falar de pouco. Mas não é falar da mulher porque acha que só a mulher tenha direitos. É falar da mulher exatamente por essa resistência que a mulher tem e por essa dificuldade que ela tem de se engajar no contexto da cidadania. Esse déficit democrático, como eu gosto de dizer, em que a maioria ela é invisibilizada, ela é excluída. Então, foi um discurso que me convocou, muito mais do que eu ter escolhido esse discurso. Como eu disse no começo, minha luta, meu engajamento político sempre foi muito mais na área do meio ambiente, na área das culturas, da nossa Sim. cultura, das nossas tradições. O discurso voltado para a mulher, ele veio como uma convocação porque é um espaço muito pouco ocupado. Embora tenha vários espaços de verbalização dos problemas da mulher, politicamente falando, nós não temos esse espaço. Então, terminei sendo convocada para isso e é com muita alegria que eu faço.
Margarete, hoje você atua num espaço que predomina o masculino, o homem. Né? Você que lida muito com a questão feminina. Mas eu quero falar um pouquinho com você sobre os preconceitos com relação à mulher nesse ambiente predominantemente masculino. Mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Nós vamos já para um break. Daqui a pouco a gente está de volta no Líder Piauí. Com transporte clandestino, você sempre sai perdendo. Perde a oportunidade de viajar com segurança e com profissionais que cumprem horário. Perde a hora do trabalho e da escola, porque eles param em todo lugar. Perde a paciência com veículos sem manutenção. Pode perder a viagem e até a sua vida. Transporte clandestino não tem rumo. Vamos mudar essa realidade. Procure a CETRANS e regularize sua moto, ônibus ou van. Secretaria de Estado dos Transportes. Piauí. Governo do Estado.